Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast RH com H de Homem. Eu sou Bruno Silva, estou aqui junto com essa rapaziada bela demais do RH para a gente falar um pouco sobre algum tema muito especial hoje. É isso aí, galera. Então, tamo de volta aí novamente. Saudade de vocês, bom ter vocês aí novamente com a gente aqui para bater um papo sobre RH. E meu nome é André Mossiri, ajudando pessoas a se recolocarem em pandemia mesmo, né? Atingir os seus resultados, porque não tem crise nenhuma, não. O povo já se adaptou e já está vivendo. Não é mais novo normal, já é o normal, vamos dizer assim. E tamo junto, manda bala. É isso aí, eu sou o Marcelo Gato, também aqui falo muito sobre felicidade no trabalho e voltando agora aí de uma paradinha aí, de 2 semanas e falar hoje sobre assuntos bem legais mesmo de RH. Se quiser, me sigam lá no Instagram, MM Gato, ou no LinkedIn, Marcelo Gato, sempre com muito conteúdo sobre felicidade no trabalho aí para a gente aplicar em qualquer tamanho de empresa. Olha só o tamanho do sorriso da cara do Marcelo, gente. Olha só, vocês não sabem. Demais. A gente tava com compromissos pessoais, por isso não gravamos, né? Mas os compromissos eram bem divertidos aí, né? O Marcelão tá mais corado e tal. Começou a mandar fotos para nós na piscina, numa boia, assim, tal, segurando um drink e tal. Como que é isso, Marcelo? Conta aí para nós o que Pô, foi. Você sabe que eu achei que nem precisava de férias, né? Home office desde o começo da pandemia, eu falei, poxa, nem vou tirar férias, não vou gastar minhas férias porque eu não vou viajar, não vou fazer nada, então não vou parar não, vamos continuar aí dando uma desacelerada, tirando um dia aqui e ali, mas como foi necessário e como foi bom tirar férias. Quem não tirou até indico de tirar, porque essa parada, pô, foi mais importante do que nunca. E como o André falou, tomar sol, meu. Galera, como tomar sol fez a diferença na minha saúde física mesmo. Falando de humor, de disposição. Poxa, dá aquela queimadinha assim, parece que eu nunca tinha tomado sol na vida, meu. Que delícia. Saudade disso aí, né? Na verdade, quando tu comentou um pouquinho sobre férias e tal, comentou sobre isso aí com a gente, eu percebi, comecei a observar um pouco mais essa questão das férias, e até um assunto para um podcast futuro aí, mas eu acho que o povo não sabe tirar férias, Marcelo. O povo fica ligado no celular, não consegue desligar e volta mais carregado do que descarregado, né? E o que tu fez de dar uma desligada, ir com a família, viajar e tal, cara, isso dá uma renovada, né, na energia, assim. No começo eu atuava no RH meio sozinho, né? O RH raiz, como a gente já comentou aí. E tu saía, o setor ficava parado, não tinha alguém para ficar lá. Então, realmente, tu não se desconectar era um pouquinho difícil. Mas eu tô com uma equipe fantástica comigo ali. Nas últimas férias, cara, não me incomodaram nada. E ao retornar, eu vi como, cara, que diferença que faz isso, de tu ir desligar mesmo, renovar a energia, tu volta muito mais produtivo, né? Parece que tem um reloginho também, né? Deu tal período, vamos dizer assim, um ano, um pouquinho de trabalho, tu precisa sair porque a coisa não funciona mais, né? E o meu é assim, eu tiro sempre em julho, passou julho, agosto, sabe quando você começa a ouvir as pessoas, pô, você vai tirar férias, pô, você tá precisando mesmo, parece que tem alguma coisa que tá acontecendo que Bem isso aí. você não tá percebendo, sabe? Eu até perguntei, pô, eu tô surtando, eu tô dando uma de louco, o que que tá acontecendo? Todo mundo falou, você tá precisando de férias e tal. Mais uma expressão cansada. Eu acho que um pouco é do trabalho demais e um pouco é da prisão que faz um mal desgraçado também. Cara, isso é normal. Eu acho que se a pessoa não tem um momento de parar para dar uma respirada, realmente Sem ela bate chance. pino, né? E outra novidade aí também, participei de uma live do chá revelação. Brunão aí, Chá A revelação. revelação do senhor Bruno. é isso aí. Rapaz, chegou mais uma princesinha agora na família. Já temos a Maitê. Agora vai chegar a Bela, cara. Parabéns, Família aumentando. Vai parabéns, chegar papai. mais uma Que princesinha aí. sensacional.
Ô, Bruno, mas você não sabia, cara? Não, velho, aí foi até contar a história rapidinho para vocês Do chá entenderem. revelação? Não? Chá revelação, não. A gente fez isso no da Maitê, né? Minha primeira filha, que hoje tem 6 anos. E é muito engraçado que você vai na Ultra, né? Aí chega no momento lá que vai descobrir, né? A médica vai fazer, e tem uma televisão gigante ali para você olhar, né? Aí ela fala, fecha o olho. Aí você fecha o olho, ela, tá bom, pode abrir. Aí ela já fecha a tela e tal. Fecha o exame, e aí você tem. No primeiro a gente fez o seguinte: a gente entregou para uma boleira, uma pessoa que faz bolo, e ela montou o bolo e botou o recheio rosa, né, ou azul. A gente ia cortar o bolo que aparecia ali, ia ser o sexo do bebê. E aí no primeiro foi lá, a gente cortou o bolo. E nesse a gente fez diferente: a gente colocou um balão. Até lá, se você quiser olhar como é que foi lá, foi bem legal. Tá, a live está salva lá no meu IGTV, no meu Instagram. Então, estourou o balão, puf, sai lá o rosa, o azul. Aí sai o rosa, para nossa alegria. E tá chegando aí a Bela. Bom demais, Maravilha, feliz demais. parabéns, cara. Parabéns. Valeu. Só alegria isso aí, né, cara? É, cara. Tenham filhos. Tenham filho. Campanha, a gente vai falar assim, campanha tenham filhos. Vamos lançar essa campanha aí, porque homem falando sobre esse tema de ter filho, às vezes é um paradigma, é algo que não se fala muito, né? Mas não, a gente levanta a bandeira, É, todo mundo aqui é pai, e a gente tem aí muito amor por um dos chapéus que nós colocamos aí é o chapéu de pai, que é um dos papéis mais importantes que a gente vai exercer. Não adianta nada ser um bom profissional, um líder, um profissional da área de recursos humanos, enfim, a gente não tem em casa, não tem ali uma, um papel bem estabelecido, bem claro, de muito amor, a gente não serve de nada. A gente ama Não, muito ser pai, né, galera? não tem processo de amadurecimento e pô, crescimento melhor, né? poxa, é uma aventura da vida. É Bom isso aí. É, demais, bom é uma demais. pitada de. Eu falo que é uma pitada de oportunidade só de você experimentar ser Deus na vida. Assim, você é pai, você cria, você educa e você não controla o filho. Então, só de você experimentar um pouquinho como é que é. É bom, é demais. Sensacional. Pegou o Pô, taco, acho que agora tu vai e falar de já coisa séria, começando o né? nosso assunto aqui, peguei o taco, falar de coisa Agora já séria com o era. taco aqui, cara. É, pô, a semana a gente vai falar aqui, nosso convidado vai ser um artigo aqui, da, que eu recebi aí umas semanas aí da Tatiana Pimenta, de uma startup que chama Vitude, uma startup de bem-estar e de atendimento psicológico online. Vou resumir assim, mas é um trabalho muito maior, onde ela coloca as profissões do futuro do RH. Eu publiquei, o André lembrou essa semana, eu recebi um outro artigo também do diretor financeiro lá da onde eu trabalho, também falando de profissões do futuro e algumas ligadas ao RH, mas vamos nos concentrar aqui no da Vitude, e que tinha ali, deixa eu ver quantas aqui, tá até 21. 21 funções ou profissões ali do RH do futuro. E aí a gente fala, poxa, mas o RH aqui na minha empresa eu sou só uma pessoa, ou somos 3 pessoas. Como é que nós vamos ter 21 funções? A gente vai acumular algumas, a gente sabe, talvez você vai acumular as 21 funções. Mas assim, pelo menos saber tudo que tem de leque para trabalhar no RH aí do futuro. E realmente está muito alinhado com o que eu tenho visto, publicado de conteúdo e falado para todo mundo, né? Então, quer começar? Quem quer começar aí falando de algumas que a gente elegeu aqui? Cara, eu vou começar falando de uma aqui que eu achei super interessante, que tá ligado ao HR Detective. O cara é um detetive de dados. Olha que coisa interessante. Dados hoje, eu estava vendo, não sei se vocês já viram aquele documentário do Netflix, que fala, acho que é o Dilema das Redes. Se não viram ainda, cara, assistam. É só um resumo, eles pegam todos os caras das redes sociais, Twitter, Instagram, todo mundo, ex-diretores, os caras que criaram o negócio, e começam a falar qual era a intenção deles na criação dessas redes sociais, aí fala de dados. E lá eles reforçam uma coisa interessante, que é sobre dados hoje, ele é como se fosse considerado o novo petróleo, né? Então, o tratar dados se tornou algo valiosíssimo, que muitas empresas, hoje até com a pandemia agora, entenderam
Assiste esse documentário, ele é um pouco assustador, tá? Mas ele Como é que é o nome? acho que é Dilema da Rede, o Dilema das Dilema da Redes. rede. Ele tá assim, bombou, começou agora no mês de setembro, saiu agora. Aí eu vi várias pessoas comentando sobre ele, aí fui assistir com a minha esposa. Cara, o negócio é muito, muito, muito interessante, porque eles pegam, o pano de fundo são as pessoas que criaram, né, gente? Você pega o cara que criou lá o YouTube, o cara que nem que criou, né, mas o cara que era um engenheiro de dados, era um engenheiro de tecnologia, que fez toda a engenharia da parada para como que funciona o negócio. E aí ele abrindo o leque, né, abrindo o verbo, falando, o negócio funciona assim, tem esse objetivo. Aí você fala, E aí eles criaram até um manifesto, lá tem um camarada lá que eu acho que ele era da Google, que ele começou a criar um manifesto lá para a gente começar a desacelerar. E é interessante, eu não vou dar spoiler não, mas vai lá, assiste que vale a pena. Mas, cara, essa função que a gente está falando aqui, desse detetive, né, ele tem essa função no RH de investigar os dados, né? E os dados relacionados a pessoas, investigar tudo aquilo que está baseado em gestão do capital humano, RH, toda a parte de pesquisa com os funcionários, portais de benefícios, plano de sucessão, todos esses dados das pessoas, essa posição, né, essa profissão tem essa missão. E eu vejo muito hoje o chamado People Analytics, que invadiu o RH, que é nada mais, nada menos do que análise de dados. E hoje muitos profissionais de RH já estão antenados nisso aí, cara. Então, se você ainda não está antenado, é bom que você fique bem ligado que analisar dados é algo importantíssimo para você ter uma posição hoje na área de recursos humanos. É um baita de um tema para a gente trazer aí, porque muito se fala, né, em atuar estrategicamente e para atuar de forma estratégica só tendo os dados, né? E como é um assunto do momento, vamos trabalhar aí para trazer para o pessoal aí também. Eu acho que assim, ó, falar de futuro de RH sem falar de tecnologia é impossível, né? Então, quem tiver aí na área e está com os processos muito atrasados, burocráticos, começa a pensar em facilitar aí o povo, né? Eu até separei também uma função na área da tecnologia, o número 19 ali, VR Immersion Counselor. A realidade virtual vai invadir o RH também. Então, seja em processos de treinamento, quem sabe a pessoa vai treinar já vivenciando, fazer o processo de integração, treinamento inicial, já vivenciando talvez o dia a dia da função, ou até para atração de retenção de talentos, vamos aí colocar a empresa no mercado, fazer processo seletivo aí com realidade virtual aumentada, talvez dinâmicas, não sei, né? Tudo que tem aí pela frente, mas é um baita de um campo aí que, vamos dizer, ainda não habitado, mas eu acredito aí com o avanço da tecnologia, cada vez mais a gente vai ver novidade aí, tanto para a área de RH quanto para qualquer área, né? Mas como estamos falando aqui de RH, aí, um profissional como esse ali no artigo, ele diz que vai ficar responsável por projetar, facilitar, personalizar e dimensionar a implantação de treinamentos e da colaboração da força de trabalho através dessa a realidade virtual aumentada. Aí. Pô, isso é sensacional, né, André? Porque a pessoa tem um LinkedIn que é ela escrita. Depois ela tem um currículo que é ela também escrita. De repente ela faz uma ligação por áudio, é só ela no áudio. Então as coisas vão tendo várias facetas da mesma pessoa e com a realidade aumentada você consegue ter a presença da pessoa ali. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, eu acho que vai ter a pessoa 100% lá, né, cara? Não diversas máscaras ou faces da pessoa que podem até distorcer o que a gente imagina, né? E Bem até o isso que a aí. pessoa quer passar. A pessoa às vezes é muito boa e não escreveu tão bem, não colocou tão bem ali suas qualidades e o VR pode melhorar muito isso, né, cara? É verdade. Experiência do usuário aí, né? Marcelo, É, eu sei que tu separou uma função aí que tu gosta de falar, cara. pô, diretor de well-being. Coloquei aqui, vou até ler um pouquinho aqui, ó. Responsável por criar uma estratégia em toda a organização com foco na manutenção do bem-estar dos funcionários, para que sejam mais produtivos, engajados e saudáveis.
pô, está totalmente ligado com a felicidade no trabalho, com alguns aí, até eu escolhi dois aqui que vão se complementar, que eu acho que se formam ali no, alguns chamam de Chief Happiness Officer, ou diretor de felicidade, ou o gerente de felicidade, né, no trabalho, mas ele mantém mesmo políticas e estratégias e ferramentas para que os colaboradores exerçam os hábitos da felicidade no trabalho e também consigam ter mais saúde no trabalho, que é um tema, pô, Setembro Amarelo é um tema de saúde mental e física no trabalho. Então, e inclusive do a propósito da Vitude aqui, que a gente usou o artigo. Então, e esse diretor de felicidade no trabalho vai proporcionar ali que os colaboradores tenham mais saúde física e mental, que os colaboradores tenham mais motivação, mais engajamento para trabalhar e gerando mais felicidade para o colaborador e o ganha-ganha da empresa e do colaborador. Sensacional Esse é isso o aí. meu sonho, esse é o meu sonho de função, hein? Já estou entregando aqui. Tu que Muito está bom. envolvido com a função, com esse assunto, tu já viu empresas brasileiras com esse tipo de cargo? Eu acho que o Grupo Gaia, o próprio CEO lá, ele faz essa função de ser um cara, um CEO de felicidade, um ativista, ele se chama, né? O João? Mas eu vi algumas empresas já com essa função destacada mesmo. Destacada, eu não vou me recordar qual, mas já vi alguns posts até procurando esse Chief Happiness Officer aí. Que massa. São grandes corporações, como a gente falou no começo, poxa, não dá para uma empresa média, pequena, às vezes abrir uma vaga somente para essa função. Sim, Então, talvez seja o caso até de contratar uma consultoria ou algum trabalho externo que seja mais pontual. Aí já temos uma oportunidade de negócio, de ser essa consultoria de felicidade dentro da empresa, né? é isso Inclusive aí. tem me contratado para isso, são pitadas, são pílulas, mas que aumentam mesmo a felicidade, tem que ter essa manutenção no trabalho mesmo. Pô, muito massa. Não tem dúvida, cara, que a importância da felicidade no trabalho agora, antes era importante, agora é uma questão de sobrevivência. Se a empresa não está ligada nisso, cara, nossa, vai sofrer demais, demais, até ela identificar. Quando a empresa que já entendeu, cara, não sei muito bem como fazer, mas eu estou antenada nisso. Eu acho que como você mesmo falou, muitas vezes, todas essas posições que a gente vai colocar aqui, elas não vão ser talvez o mesmo cargo, a nomenclatura do cargo, mas a atividade, ela certamente vai estar inserida na empresa em algum lugar. E essa questão da felicidade, então, não tem nem conversa sobre isso e discussão. Como eu falei, não é fundamental, não, é urgente, questão de sobrevivência. É Não, verdade. nenhum negócio funciona. Cara, eu trouxe uma outra aqui, bem interessante, que está totalmente atrelada a esse tempo de pandemia, e é como se fosse um diretor, né? Strategic HR Business Continuity Director. É como se fosse o diretor que vai ficar responsável em trazer as estratégias para dar continuidade ao trabalho, né? Estratégia de recursos humanos. Olha que legal. Uma das coisas importantes para ele é liderar iniciativas e suavizar incidentes que possam perturbar o ambiente de trabalho. Ela vai estar ali totalmente conectado com o que está acontecendo no dia a dia e ele vai falar, cara, peraí, isso aqui a gente teve um período de pandemia que, para mim, dividiu a história da humanidade entre antes e depois. A gente vai falar disso durante anos e anos. A gente vai falar assim, não, isso foi antes da pandemia, isso foi depois da pandemia. E esse depois da pandemia, né? A gente assim, tem muita fé de que a coisa começou a caminhar bem agora. E dentro das empresas, uma posição que tem essa clareza de falar assim, peraí, eu estou aqui totalmente antenado com o que está acontecendo ou o que não está acontecendo em função do reflexo dos impactos da pandemia. Muitas pessoas com problemas emocionais que não vão saber lidar com isso, o retorno ao trabalho, ou pessoas que já estão trabalhando não estão se adaptando mais a uma realidade física dentro de um ambiente de trabalho, esse
ficaram muito tempo fora. E eu acho que esse cara ele vai montar algumas estratégias, essa função, para que você consiga garantir a produtividade das pessoas e garantir que elas continuem resilientes, porque o conceito de resiliência ele foi sacudido agora, né? Porque você era resiliente e aí você fala, cara, peraí, não, eu sou resiliente, tal, eu seguro isso, seguro aquilo, beleza? Agora tem uma pandemia, houve um corte, você vai para a empresa agora ou ficar em casa, enfim, como é que você vai, sabe, lidar com isso? Mostrar, algumas empresas estão adaptando a parte híbrida, né, agora, vai ficar uma galera no escritório, ou vai de vez em quando, o outro vai ficar em casa. Como é que você gerencia isso, né? Isso é uma coisa que vai ter que estar, alguém vai ter que estar muito antenado a isso para suavizar o impacto disso na produtividade da empresa, para o negócio não desandar. Então, eu vejo que é uma função fundamental para a saúde organizacional. Vai Eu ser acho, bem interessante. acho que alguns já atuaram nessa função aí nesse início de pandemia, mas ter alguém responsável para estar prestando atenção, né, nesse movimento e na necessidade, acho que, como tu falou, suaviza, né, facilita muito mais e acredito que a gente consegue trazer muito mais coisas positivas para o ambiente de trabalho combina uma função dessa. Na verdade, ao ler esse artigo aí, a gente pensa, meu Deus, nunca tinha pensado nisso, mas faz todo sentido, né? É, Exato. eu separei também uma, uma função 3 para comentar, que vai um pouquinho de encontro a isso aí. A função é Head of Business Behavior, que seria um head de comportamento empresarial. Ou seja, alguém é, só para observar comportamento. Ou seja, a gente deixa de falar de técnica, a gente fala tanto aí, né, que a parte comportamental faz a diferença. Então, ter alguém só para observar o comportamento das pessoas no ambiente profissional, né? Ou seja, né, vai ser um profissional que vai pegar dados emocionais, vai pegar interação e desempenho, ver o que são primordial para o desenvolvimento, né? E vai ali trabalhar na experiência e satisfação do funcionário, da colaboração, ambiente de trabalho bem-sucedido, ambiente de trabalho inteligente, né? Ver estratégia que aumenta o engajamento de colaborador, produtividade, o bem-estar, enfim, a partir de dados comportamentais aí. A gente até vem falando muito dessa questão de análise comportamental e como ela ajuda nos nossos processos aí, né, Bruno? Mas Total. isso, na verdade, já é uma tendência que vem se falado muito e vai se confirmar aí com uma futura nova função dentro das organizações. Sensacional. É isso. Olha, quanta transformação, às vezes, eu sempre cito, poxa, o pequeno RH às vezes não consegue ver como aplicar um negócio desse, mas de alguma forma vai entrar na vida de todo mundo, via alguma tecnologia, via uma consultoria, um crescimento de empresa. E eu separei mais uma aqui que também está ligada à felicidade no trabalho, que é o Chief Purpose Planner. Quer dizer, você é um profissional para planejar e moldar um propósito corporativo que funcione para o colaborador e para o cliente. Poxa, para o cliente pode parecer um pouco marketing, assim, né? Ah, comunicação, marketing, aquilo que você coloca para o cliente, olha, para a mídia, né? Olha, essa empresa entrega esse propósito para a sociedade, né? E isso muitas vezes parece ser suficiente, mas para o colaborador é importantíssimo ele ter esse refresh do propósito. Eu sempre cito, esse é também outro sonho da minha vida, é medir o avanço do propósito de uma empresa, porque muitas vezes a gente fala, a empresa vendeu tantos contratos, fatura tantos bilhões, contratou tantas pessoas, ok, são números, mas o propósito está evoluindo para onde, né? Quantas pessoas estão sendo beneficiadas? Então esse Chief Purpose Planner aí, um planejador, vamos dizer, seria um gerente de propósito, está ligado à felicidade no trabalho e ele definiria um propósito e acompanharia, divulgaria esse propósito da empresa desde o onboarding, desde antes do onboarding, na verdade, desde da captação, né, dos colaboradores e durante todo o ciclo de vida dele, porque
quem é movido para propósito, por propósito, produz mais, ele tem uma tendência a ter cargos de liderança. Isso é um relatório do LinkedIn, que eu já disponibilizei algumas vezes. Ele encontrou que os funcionários que são drivados aí por propósito, eles têm uma maior propensidade de assumir cargos de liderança, de serem promovidos, e as empresas que trabalham com esse tipo de foco, elas também crescem mais do que as que não trabalham. Então, ter um propósito que não é nenhum bicho de sete cabeças, simplesmente é o bem que faz para os seus clientes e para a humanidade, isso vai ser, para mim, é uma posição que dá ROI, dá retorno do investimento total, porque às vezes uma posição ou meia posição você traz um benefício muito grande de produtividade e de performance para a empresa toda. Então, sensacional. Cara, a gente fez um trabalho de proposta em 2017, cara, na empresa. E, ó, eu vou te falar, faz diferença, cara. Faz diferença tu mudar a tua perspectiva, como você falou há um tempo atrás, né? O que você faz? O que tu impacta nas pessoas, né? Quando tu começa a entender que tu não tá ali só apertando o botãozinho, né, Marcelo? Acredito que o propósito vai dois Exato. episódios de podcast, porque de tanto tão legal que é o assunto. Mas ele faz muita diferença aí em qualquer empresa, em qualquer função, qualquer negócio que tu atue, aí seja dentro da organização, seja num trabalho voluntário, né? Eu acho que isso faz uma diferença absurda no ROI, já que a gente tocou no assunto. Né? Você vê, imagina aquela pessoa do RH que fala, poxa, eu sou responsável por demissões, por rescisão contratual. Cara, é tipo, pessoa é muito triste, né? Eu tenho na empresa que eu trabalho, eu tenho alguns gerentes de escalação. Quer dizer, são aqueles caras que entram em campo quando tudo tá dando problema com o cliente. Então imagina, cada lugar que ele entra é só cara feia, é só problema. E quando ele sai, quando tudo se resolve, ele some do mapa. Então é um cara que está sempre numa zona tensa, né? E muitas posições são assim, poxa, vendas, suporte, são profissões eternamente tensas, né? E ter esse propósito vai tirar essa atenção, vai colocar para a pessoa ali o bem maior, né? A felicidade. Poxa, eu estou realizando isso, eu não estou só desligando pessoas, né? De repente, desligar uma pessoa é manter uma empresa viva. E até eu também recebi essa semana um artigo da Reserva, acho que é um grande exemplo também de empresa com propósito. Parece ser uma grife, né? Uma grife que entrega prato de comida. Parece ser um negócio assim, mas eles trabalham mesmo com o coração lá, cara. Eu recebi um artigo aqui da Carolina Portela, e que o LinkedIn enviou, que fala sobre como eles passaram por cima das regras de business para gerir um negócio com um propósito, e olha o sucesso que é a Reserva, é um case já, né? Cara, sensacional, porque tem muita empresa fazendo um trabalho incrível sobre essa parte de propósito. E, por outro lado, a gente tem empresas que ainda não acordaram para essa importância, né? E com esse artigo, traz para a gente, traz à tona a importância, aí eu reforço mais uma vez a questão da sobrevivência. Quem não tem claro o seu propósito, isso individual e um propósito organizacional, para você fazer um match ali, cara, tá fora do jogo muito tempo, muito tempo. E aí o cara precisa entender isso rápido para ele conseguir se manter nesse momento, porque agora o momento é desafiador demais. Isso qualquer empresa, seja o ramo que for, ele tem que ter essa clareza, porque senão ele vai falar, cara, eu vou continuar trabalhando da mesma forma, porque eu não fui impactado, por exemplo. Mas as pessoas que trabalham naquela empresa foram impactadas com tudo isso que aconteceu. Então, ele precisa ter isso claro para ele falar para as pessoas, pelo menos, olha só, a gente está alerta a isso aí, tá? A gente está alerta, a gente quer trabalhar um pouco essa questão do propósito, quer entender isso da empresa e quer que isso seja claro para todo mundo, para a gente caminhar junto, ter clareza para onde a gente vai. E aí, cara, tem muita empresa que ainda não tem missão, visão, valores muito claros, empresas que até escrevem alguma coisa, colam na parede, e aí você vai ler aquele negócio lá e fala, velho, nada a ver com o que acontece aqui dentro. Está muito longe, nossa. E aquilo ali, por quê? Foi escrito, talvez está desatualizado, talvez o tempo passou, aquilo ali foi escrito por uma consultoria, colaram lá na parede, isso pode dizer que tem, para cumprir uma certificação e tal,
mas não fizeram um trabalho profundo, assim como o André falou, de entender o propósito real daquela organização. E, cara, é a hora de acordar. Essa é a hora. Tem que E viver. tem mais um dado sobre propósito, mais um dado sobre propósito muito louco que eu não imaginava, né? Vocês sabem que quem é drivado por propósito são os acima de 30, 35 anos? Eu não imaginava. Eu imaginava que era a Sério? juventude e tal. A juventude, nos 20 e poucos anos, ela está buscando uma afirmação social ainda. Então ele quer ter um relacionamento, ele quer estar com os amigos, ele quer viajar, ele quer ter um carro. Então ele trabalha meio que por dinheiro mesmo, trocando tempo e esforço ali por dinheiro. E depois de um tempo, ele começa a se interessar por propósito. Só que olha só, esse é o talento e é o profissional do futuro, esse que tem 20 e poucos anos hoje. Então como é que você, olha que desafio desse cara, como é que você conquista e coloca um propósito na vida de um profissional que não está se preocupando com isso ainda, né? Então é um desafio aí desse profissional. O bate-papo é incrível, hein? Incrível demais. Esperamos que todos tenham curtido aí o nosso podcast, videocast. Não esqueçam de se inscrever aqui embaixo se você está no YouTube, no Spotify, no Apple Music, também se inscrevam. Lá no Instagram, RH com H de Homem, procurem a gente. Estamos lá também postando conteúdo e também um pedacinho do podcast e avisando todo mundo quando sai o podcast, né? Pode me procurar também nas redes aí, @andreris.rh e até mais aí, galera. Beleza, vamos disponibilizar o link dos artigos aí que a gente comentou também, lá no YouTube, lá e nos posts que a gente fizer. Vocês vão ver que vale muito a pena ver esses artigos aí. É isso Falou! aí. É isso aí, galera. Ó, muito obrigado. Temos aí mais um episódio que rolou aqui do RH com H de Homem. E nós nos vemos aí no próximo episódio. Valeu, galera.